De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar e ao seu contentamento. E assim, quem sabe, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu não possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Vinícius de Moraes. Estou novamente aqui com a Ana Lira e a Lilian. Gostaria que elas se apresentassem novamente. Nós vamos começar mais um programa Viva Bem. Iremos falar novamente de amor e agora sobre relacionamento. Muito obrigada pelo convite. Bem, eu sou Ana Lira, sou psicanalista, psicopedagoga. Atuo também com programação neurolinguística, constelação familiar e com métodos de coaching. Meu nome é Lilian, sou psicóloga. Minha especialização é na área da sexualidade humana. Eu trabalho no espaço terapêutico Viva Bem como psicóloga clínica. Obrigada novamente por Obrigada. vocês estarem aqui, excelentes profissionais. Acho que o programa anterior a gente trouxe bastante embasamento, bastante informação. E no término do programa nós estávamos falando um pouquinho sobre as diferentes formas de amor, né? E a Ana Lira começou a falar, e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre as diferentes formas de amor. E gostaria antes de fazer uma colocação. Outro dia eu vi alguém dizendo assim para mim, olha, a minha avó me ama muito, porque a minha avó me beija, a minha avó me abraça, a minha mãe já não. E daí eu perguntei assim para ela, isso não foi num processo terapêutico, tá? Isso foi uma conversa informal. Eu perguntei para ela, sua mãe se preocupa com você? Ah, eu acho que sim. Então, eu falei, eu também não lembro da minha mãe muitas vezes me dando beijo, abraço, mas eu lembro minha mãe todas as vezes chegando em casa, a minha comida pronta, falando, filha, vai com Deus. Tantas coisas que eu acho que mostraram o amor que ela tem por mim. E eu cresci com isso. Então, eu acho que a gente tem diferentes formas de amar. Não sei se eu estou errada, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Perfeito. É interessante a gente falar sobre isso porque nós somos indivíduos individuais, nós somos diferentes. Então não teria como a gente amar da mesma maneira, né? Existem os canais da forma como a gente enxerga o mundo. Então, cada um vai ter uma área de predileção e vai atuar muito mais nessa área. Alguns serão mais visuais, outros mais auditivos e outros mais sinestésicos. Com base nessas áreas predominantes, essa pessoa vai se expressar com maior predominância na área que ela tem. Por exemplo, uma pessoa que é muito visual, ela vai provavelmente enxergar o amor ou recebendo ou entregando, presenteando, olhando para a pessoa e elogiando, porque ela vai visualizar a beleza, para ela aquilo é importante. Mas se de repente ela está se relacionando com uma pessoa sinestésica, a pessoa sinestésica pode enxergar que talvez a falta de contato físico represente frieza ou não amor. Contato, Ana, que seja o falar. O falar vai para o auditivo. O auditivo. O verbal, auditivo, isso, verbal. exato. Porque não necessariamente eu vou dizer eu te amo, Exato. Obrigada por você existir na minha vida, Exato. Que bom estar com você, mas não necessariamente eu vou estar lá, Exato. te pegando, te apalpando, né? E é isso que é legal, Iô, porque nas diferenças que a gente observa a forma de expressar o amor. Então, se uma pessoa é auditiva e ela se relaciona com uma pessoa sinestésica, que está sempre acariciando, está sempre tendo contato físico, mas não fala que a ama, não fala que está bonita, é como se ela não enxergasse a forma de amor do outro. Então, quando eu percebo como eu enxergo melhor o mundo e quem está comigo, como costuma se expressar, o relacionamento, a forma de se relacionar, ela vai estar muito embasado no conhecimento próprio e no conhecimento do outro. E aí eu respeito e eu consigo estar pronto para receber com efetivo amor. Que o outro só pode dar aquilo que ele tem. Interessante, né? Quando você coloca sobre o sinestésico, visual, auditivo, verbal. Eu acho que é exatamente isso, as pessoas ouvirem sobre isso,
há várias formas de expressar o amor. Exato. Né? De dizer eu te amo, não é só dizer eu te amo. Às vezes também as pessoas falam assim, palavras não importam, palavras importam, né? Palavras não se vão aos ventos, atitudes também são importantes, mas cada um tem uma forma de demonstrar o seu amor. Que bacana essa colocação, essa pontuação. Sim. Quer colocar algum... Sim, inclusive nessa interação, eu acho que cada um manifestar a forma de amor de uma maneira, mas também isso não isenta a comunicação entre um casal, que a gente está falando de relacionamento, que é importante. Então, saber como o outro gosta, como o outro recebe, como ele vê, está ligado também ao prazer, aos sentimentos. Então, ter essa troca. Se você não tiver essa comunicação, não tem como você interagir. Então, no relacionamento, falando também da sexualidade, desse envolvimento entre um casal, essa troca é importante para entender os medos, o que a pessoa tem de insegurança, dividir o que é confortável para o outro, o que é aceitável e entrar num acordo para ambas as partes ficarem satisfeitas. Como explica a psicologia ou a psicanálise ou a teoria junguiana ou a teoria integrativa sobre os desafios no relacionamento? Como que é feito esse trabalho? É importante hoje um casal fazer terapia? Bom, eu faço atendimentos clínicos com casais, é muito interessante observar, né, que o grande vilão das relações é o conhecer o outro, ou achar que eu conheço o outro. Então, quanto mais eu conheço o outro, mais eu acho que eu conheço o outro. E no achismo existe um abismo. E é muito comum nessa dinâmica, quando eu estou na clínica, um ou outro coloca, eu tenho certeza que ela sente assim, ou que ela sente assado, ou que ele sente assim. E aí eu pergunto, você já perguntou? E normalmente a resposta é não. E aí o outro olha e fala, não, eu não sinto assim. Sério? Você não sente assim? Nossa, eu tinha certeza que você enxergava assim. Então, veja, quando a gente fala de comunicação, diálogo, ele é fundamental, porque nós somos únicos, cada um tem uma criação, nós somos indivíduos, porém, nós somos mutáveis. Sim. Nós mudamos o tempo inteiro. Crenças, memórias, aprendizados e tudo isso vai nos formando, não que a gente perca a nossa essência, Sim. Né? Mas isso também vai me fazendo uma nova pessoa. Sim, conforme os meus aprendizados, né, de repente eu aprendi algo hoje. E aquilo que eu aprendi foi tão relevante que me impactou a ponto de me modificar. Então eu já não tenho mais o mesmo ponto de vista. Então eu já não sou mais a mesma pessoa. E como o outro que se relaciona comigo acha que eu sou a mesma pessoa? Então a relação ela torna-se muito mais frágil quando eu me apoio apenas nos achismos. A vertente da comunicação não violenta, né, que é uma área que eu atuo fortemente, ela pede para que você expresse como você se sente e depois você questione ao outro. Então, eu me sinto assim quando você faz algo e não você fez com que eu me sentisse assim, porque o outro às vezes não tinha essa intenção. E na verdade, quando eu me responsabilizo pelo que eu sinto, eu dou espaço e eu não coloco aquele outro numa situação às vezes desagradável, onde ele se sente apontado, julgado erroneamente. Então fica aí também essa observação. Pergunte, né? E aprenda com o tempo a se colocar como você se sente. Então eu me sinto assim quando você fala dessa maneira ou quando você não fala dessa maneira. E não você faz com que eu me sinta, né? Incluindo isso na comunicação, provavelmente o relacionamento ele vai se fortalecer muito mais. Sim, eu acho que um grande desafio quando você atende casais justamente falando, complementando a comunicação, eu vejo a insegurança, o medo de falar, o medo de comunicar, porque ele está ligado ao futuro da relação. Então, se eu falo isso, vai ter um impacto no meu relacionamento? Então, fica inibido, né? Então, isso, a pessoa não troca, não coloca isso para o outro. E o trabalho na clínica é justamente achar o ponto para os dois, que os dois concordem.
Então, o que é prazeroso para um, o que é prazeroso para o outro, e isso achar uma combinação para ambos ficarem satisfeitos, não atender, na verdade, nenhum lado específico, e sim achar um ponto de equilíbrio para os dois. A gente fala das causas das dificuldades e, voltando ainda à psicologia, Lilian, a psicanálise e a constelação, Ana, a gente traz nas nossas dificuldades hoje, nos nossos relacionamentos em geral, e principalmente do casal, porque talvez seja o nosso relacionamento duradouro, que nós imaginamos estar, né, para o resto da vida. São as crenças que a gente traz, disfuncionais. A gente, na terapia cognitivo-comportamental, a gente fala muito em crenças disfuncionais que eu trago ao longo da minha vida. Por exemplo, olha, a mulher não pode usar calça comprida, ou mulher, ela tem que sempre lavar louça e o homem tem que prover a casa. A gente traz muitas crenças ao longo da nossa vida. Esse é só também um exemplo. E uma outra frase também que a gente usa sempre, que o que acontece na infância não fica na infância. Gostaria que vocês falassem sobre isso, mas queria fazer uma colocação também. A psicologia é a ciência que estuda o comportamento e a relação com os nossos processos mentais. Comportamento a gente modifica, comportamento a gente revê, né? Freud às vezes coloca um pouco a psicanálise, ou a psicanálise, né? Coloca um pouco que às vezes aquela ferida que eu tenho lá dentro, talvez ela nunca vai sair, mas ela vai poder cicatrizar. E eu tenho que cicatrizar de alguma maneira para minha convivência também com o outro. Então, de alguma forma também, eu tenho que fazer a reflexão da mudança do meu comportamento, né? Quando você fala, Lilian, um pouco sobre essas dificuldades, nas palestras que você tem dado, você fala das memórias, né? O que você quer dizer também com isso? Sim, inclusive na visão junguiana, isso formam os complexos, né? As vivências, as experiências que a pessoa teve ao longo da vida. Então, pode ser na infância, pode ser num relacionamento anterior, mal resolvido, pode ser no relacionamento atual, inclusive, né? Mas assim, o aprendizado que a gente teve, ou a falta desse aprendizado, impacta. Então, em processo de psicoterapia, nessa visão junguiana, a gente busca compreender o significado que a pessoa deu para essas vivências, para essas experiências que acabaram repercutindo negativamente na relação, no desenvolvimento do ser. De alguma forma, a abordagem na psicanálise também trabalha, né, desta maneira, levando em conta sempre como foi que a pessoa recebeu. Né? Não é o fato em si, né? Infância, é o impacto do fato para cada um. Por isso entra novamente. Na infância não fica na infância. Não, até porque a infância é uma parte de nós. Pela constelação familiar, é o olhado o todo, o olhar do todo. Então, a infância, o eu criança, é uma parte do eu todo. Né? Então, aquela criança, quando ela está ferida, ou quando ela não se sentiu acolhida, ela busca, em forma de um corpo de adulto, este acolhimento. Quando essa criança ela está já acolhida, aquela criança ela está de bem com ela. Ela pode, então, naquele momento, solicitar algo como adulto. Porque a criança, ela ficou no lugar da criança. Ela sempre fará parte da história, mas ela não tem a que reivindicar, ela não precisa. Ela foi abastecida. E aí, quem está ali é o adulto, que carrega uma criança feliz. Eu gosto muito de comentar sobre a importância que nós temos e a possibilidade de ter uma segunda infância. Né? Algumas pessoas me perguntam, eu faço um trabalho muito voltado para a criança interior e a essência. Tem sido um tema que eu tenho abordado constantemente, né? Observando que é o momento onde nós estamos mais próximos da nossa essência. E nesse movimento, quando a gente entra em contato com esta criança interna, nós conseguimos ali, mesmo como adultos, reorganizar internamente. Então, sempre há tempo. Então, eu tenho 50 anos, eu tenho 80, não importa. Eu não vou mudar nunca, não. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, eu serei sempre assim, né? A todo momento da vida nós podemos passar
por um processo de transformação, de mudança, de reestruturação, né? Então, acho isso super importante. Lília, quer falar um pouquinho mais sobre os fatores da sexualidade? Sim, inclusive no tratamento, quando a gente faz um acompanhamento, que a pessoa traz alguma dificuldade relacionada à sexualidade, então a gente vai analisar todos esses fatores, a interação de todos esses fenômenos. Então a gente faz um trabalho individual de como a pessoa se percebe, o que ela conhece de si, para então poder trabalhar o casal, que não tem efeito trabalhar também só o conjunto, trabalha-se o eu para complementar essa troca entre os casais. Então é um trabalho que você vai olhar para o indivíduo com o objetivo de atingir o bem para o casal. Então a psicologia ela vai trazer, combinando com a sexualidade, informações, então, claro, desde o conhecimento do teu corpo, você entender as suas transformações, entender o processo, o tempo de um e do outro. Você vai trabalhar com uma educação emocional, afetividade, de relação e não somente a parte sexual. Normalmente vem uma queixa ligado à parte sexual, mas a gente olha o todo do relacionamento, olha a afetividade, o amor envolvido, a troca, a comunicação, todos esses fatores para ter um efeito. Eu não sei se vocês se atentaram ao logo do Viva Bem. Ele propositalmente ele é um quebra-cabeça, que quando a gente fala de um tema, a gente aborda ele de uma forma mais intensa, né? E que compõe os pedaços em um relacionamento, o amor, a sexualidade, né? O entender o outro, o companheirismo. A ideia do Viva Bem, do programa, é exatamente esse, né? É você trazer toda esta informação. E algo que eu queria falar hoje, que é super importante também, é sobre a saúde. Eu não sei se a gente chamaria de saúde sexual, mas é a importância da nossa saúde, do nosso cuidar, né? O que seria isso, o nosso cuidar? Como que vocês entendem isso, a importância da saúde? Nós somos um ser, né, que não é só a mente, não é só a emoção, e nós somos inteiros, né? Então nós somos compostos de partes. Então, estar saudável envolve para um adulto, por exemplo, não adianta ele mentalmente, né, intelectualmente ele buscar por conhecimentos e não estar com um corpo saudável, não estar numa relação saudável. Enquanto adultos é esperado e é saudável que um adulto ele tenha uma vida sexual positiva, porque faz parte... O que é uma saúde sexual positiva? Ele consiga ter relacionamentos íntimos. É muito interessante a gente falar sobre a sexualidade e até mesmo ligado ou não ao amor, mas o ato sexual por si só, ele é um momento de muita vulnerabilidade, né? Onde eu estou ali num momento íntimo mesmo, e se eu não estou confortável com o meu corpo, eu comigo, imagina estar despida diante de um outro, com medo do julgamento, com medo de não agradar, com medo de não ser aceito. Todos nós, de maneira bem primitiva, nós nascemos com a necessidade de aceitação. E no ato sexual, isso fica muito evidente. Não é diferente, né? Talvez mais não, intenso. Exato, até porque ali eu estou num a exposição momento, ela é completa. Eu só posso sentir prazer quando eu me permito estar realmente naquele momento, sem medo de ser julgado, sem medo de fazer bonito, sem medo de fazer feio, preocupado com o meu corpo. Então, quando eu me coloco, sim, sou vulnerável, talvez eu agrade, talvez não, mas eu estou disposto a me relacionar sexualmente. E aí o sexo flui naturalmente. Então, isso é saudável para um adulto, porque ele se coloca como adulto, né? O adulto, ele teria que ter essa maturidade para poder se entregar, porque é o momento dele e do outro. E para isso ele precisa permitir a vulnerabilidade. Como todos nós, né? Ninguém é perfeito. E se eu me coloco nesse papel, eu me permito então sentir prazer.
Sim, essa troca, a sexualidade, essa saúde, então ela vai envolver o emocional, o físico, para ter uma saúde sexual, né? Então, olhando para o todo, olhando para essa interação de todos esses fatores, como que você vai estar presente, vai estar envolvida numa relação, sem você olhar para todos esses aspectos. Então, saúde, sim, é um direito e é um direito também na sexualidade. E também um pouco quando eu faço a pergunta em relação à saúde, eu digo até o próprio cuidado, o cuidado médico também, né? Sim. A importância dos exames, a importância das vacinações, do cuidado, né? Super importante a gente enfatizar isso também. Sim, porque sem saúde, né, a gente não consegue se relacionar. Então, relacionamento exige estado de presença. Para eu estar presente, eu preciso estar são. Sem a saúde, não há estado de presença. É uma parte do processo e uma parte super importante, né? Ana, fala um pouquinho pra gente sobre a constelação. De uma forma breve, resumida. Explica um pouquinho, um trabalho muito bonito, né? Que envolve um trabalho familiar. Explica pra gente, de uma forma resumida, a importância da constelação. Bom, a constelação familiar é uma ferramenta terapêutica de breve resolução, onde ela não busca trazer os sintomas nem trabalhar com apenas consciência, ela busca trabalhar com resolução, né? Na constelação familiar, a gente vai trabalhar com leis que nos regem, né? Que são a lei do equilíbrio, do pertencimento e, muito importante, quando a gente fala de todas essas leis no equilíbrio, do pertencimento, quando eu não trabalho com a inclusão nessa lei, né, todos nós temos direito a ser incluídos, a pertencermos, e tem que haver uma necessidade de equilíbrio nas relações, onde eu entendo quem veio antes, quem vem depois, e tem muito a ver com o que a gente gravou num programa anterior falando sobre equilíbrio e que cada um tem o seu lugar. Quando eu entendo o meu lugar, aonde eu tenho que ocupar, o que eu tenho que ocupar, eu dou lugar para o outro. E basicamente a constelação ela vai trabalhar com a harmonia, o equilíbrio dessas três leis. E essas três leis elas podem ser utilizadas em qualquer relacionamento. Provavelmente quando um relacionamento não está fluindo, uma das três leis não está sendo cumprida. E aí no movimento da constelação a gente busca esse equilíbrio, trazendo a harmonia e trazendo essa lei para que ela possa ser cumprida. Quando você consegue fazer com que haja o cumprimento, automaticamente há uma melhora absurda na relação. Legal. Você quer fazer algum complemento, Liliane, sobre isso? Eu acho que para a gente falar também um pouco dessa essa função da sexualidade, criar essa energia total de sentimento, envolvimento, de uma educação, autoconhecimento, autocuidado. Isso está presente em todas as fases da vida, essa busca por amor, essa busca pela troca com o outro. E isso em todas as fases da vida, em todas as idades, ela acontece e ela está presente na nossa vida. Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Acho que foi um programa super interessante, trouxe diversas informações, né? E que vocês estejam conosco mais vezes, né? Para que a gente possa abordar esse assunto. Agora eu gostaria de falar sobre um livro que será publicado em julho, que chama Suicídio e Suas Interfaces, o ardiloso emaranhado da autodestruação. Eu sou coautora do livro. Este livro ele é organizado e também tem um dos autores, o Dr. Valdemar Augusto Angerami. O meu tema é sobre o suicídio de padres e pastores cuidando do cuidador. E na verdade eu coloco como a primeira frase, que é a frase do Neuri Botega, que é falando que eu preciso sempre cuidar de mim para cuidar do outro. Muito obrigada, pessoal, espero que vocês gostem e até a próxima. Muito obrigada. O que há dentro do meu coração eu tenho guardado pra te
dar. E todas as horas que o tempo tem pra me conceder são tuas até morrer. E a tua história eu não sei, mas me diga só o que for bom. Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem, é teu e de mais ninguém. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Te quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Te quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. O que há dentro do meu coração eu tenho guardado pra te dar. E todas as horas que o tempo tem pra me conceder são tuas até morrer. E a tua história eu não sei, mas me diga só o que for bom. Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem, é teu e de mais ninguém. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Te quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Te quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. Aqui ou noutro lugar, que pode ser feio ou bonito, se nós estivermos juntos, haverá um céu azul. Um amor puro não sabe a força que tem. Meu amor, eu juro, 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 ser teu e de mais ninguém. Um amor puro não sabe a força que tem. Meu amor, eu juro, 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 ser teu e de mais